Boa noite para todos os internautas, que a paz de Deus envolva a todos, hoje, agora e sempre. Eu só estou aqui de visita, de passagem hoje. Quem vai fazer a palestra é o Dr. Ricardo Menezes, com o tema armazenamento de memória positivo, certo? Eu vim fazer só a pré-eleção de início dos nossos trabalhos, depois passarei para ele a palavra para dar continuidade aos nossos trabalhos, certo? Vamos fazer um mergulho na história dos 9 estados do Nordeste, para que eu venha tirar algumas conclusões que eu considero arbitrária, injusta, principalmente com os necessitados desses estados. Ora, na época dos coronéis, para a gente ter uma visão histórica dessa região, o coronel tinha um barracão onde lá se vendia comida. E o capataz que trabalhava para o coronel dizia que protegia ele, protegia a família dele. Então, qualquer historiador sabe disso, né? E no final do mês, o capataz ia receber lá o salário. O coronel dizia: vá lá no armazém, compre o que você quiser, que quando você voltar, eu pago o teu salário. E o coronel dizia que protegia, né, as famílias. E o pobre do homem ia, quando chegava lá, 1 quilo de farinha seca custava o triplo que em outro local, né? A carne de charque, ele não levava nem 1 grama, só sentia o cheiro. E quando chegava, né, o coronel dizia: olha, não devo nada a você, o que você pegou lá é o seu salário. Isso chamava proteção humana na região Nordeste. E aquele homem ia para casa só com a comida. O dinheiro não existia de jeito nenhum. Os coronéis do Nordeste, eles tinham esse império sobre o ser humano e chamava isso ainda de caridade nessa região. É impressionante. Se alguém comprava lá um gadozinho para tomar o seu leite de manhã, que a vaca dava, o coronel já não gostava. Então, o coronel esperava vir a seca do Nordeste, ver a vaca magra mesmo, e chegava lá e dizia: olha, eu quero fazer um bem a você. Esse gado vai morrer, eu compro esse gado aí por 10 tostões na época, né? Aí ele estava fazendo uma caridade, sabe? Aí pegava aquele gado lá, colocava lá no pasto dele, que era verdinho, e não tinha seca lá, engordava e vendia pelo triplo. Sempre foi assim na região Nordeste. Não é verdade, pessoal? A pretexto de proteger vocês, usam a fraqueza que vocês têm. E vocês chamam isso de proteção. Aí, de repente, o que é que acontece, né? Aí a gente vai para os gestores. Os gestores disseram: eu vou acabar com a seca do Nordeste. Esse povo está sofrendo demais, mas eu vou proteger esse povo da seca. Até hoje tem seca. Vocês protegeram quem da seca? Me explica. Qual foi a proteção que vocês deram da seca? Mas eu quero dizer a vocês, a partir do momento que vocês... Eu conheço muito bem a região de vocês, eu e a doutora Ellen. A partir do momento que vocês colocaram aí o isolamento social no sertão e no agreste, essas pessoas trabalham até hoje para beber água. É ou não é vocês aí no agreste? E sem trabalhar, como é que vocês vão comprar água aí no agreste, no sertão? Mas o gestor está dizendo assim: eu quero agora proteger vocês do Covid. Se você não morrer do Covid, vai morrer de sede, porque não vai ter dinheiro para comprar água nessas regiões. Porque sabemos que o abastecimento não existe de jeito nenhum. Mas os gestores têm o mesmo comportamento do coronel, do barracão. Estou protegendo você, sua família, estou protegendo tudo. Que proteção é essa? Isso se chama exploração humana.
Deixe de explorar o ser humano com as suas mentiras, com as suas hipocrisias. Porque, olha, quando a gente vai para a história do Nordeste, desde a época do Império, que tentam acabar com a seca do Nordeste, e a seca está aí. E vocês dizendo, nós vamos dar água a vocês. Se não for a justiça divina, vocês morrem de sede. E vocês ainda esperam até hoje que as coisas melhores. Aí, de repente, o Nordeste cai em outra situação, né? O mosquito da dengue. Olha só. Então, fumacê para lá, fumacê para cá, campanha para aqui, campanha para lá. Era fumaça para tudo que é lado. E vamos fazer uma campanha. Olha, pessoal, não deixe água armazenada de nenhuma forma, pessoal. Olhe, nós estamos protegendo vocês. E, de repente, cadê a proteção? Quem venceu essa batalha? Foi o mosquito. Mas o mosquito foi usado mais uma vez para manipular mentes humanas na região Nordeste. E vocês caíram na campanha, fizeram o esforço de vocês. Agora me diz uma coisa, quem tem aqui zika, dengue e chikungunya, os gestores não estão nem aí para você. Acabou-se. Tá por acaso? E os casos só fazem dobrar. Estão preocupados com vocês? Isso é herança hereditária dos coronéis, que vocês aceitam, em nome da proteção. Que proteção o quê, pessoal? Se não for a justiça divina, na região Nordeste, e a fé que vocês têm, isso aqui já tinha se acabado há muito tempo. Há muito tempo mesmo. Ah, mas agora surgiu o Covid. E surgiu o Covid, os gestores estão muito preocupados com a vida de vocês. Só que os gestores se preocuparam em fechar a igreja, fechar templos religiosos, prender pai de família. Eu estava há muito tempo calado, agora eu vou falar. Prender pais de famílias, humilhar pais de família em nome de proteção viral. Quem é que vai ser protegido, gestores, sendo humilhado por vocês? Indo para casa chorando, sem ter um pão para dar ao filho. Isso se chama proteção. Isso se chama ditadura. Vocês estão ouvindo? O direito de expressão para expressar a ruindade está liberado, não é verdade? Para expressar o que é bom está censurado. Daqui a pouco eu sou censurado aqui, daqui a pouco eu sou censurado. Que seja, mas a verdade tem que ser dita. O mundo espiritual é pelos justos, não é pelos injustos nem exploradores da fé humana. Olha, em nome da proteção, as igrejas estão fechadas. Interessante, não é não? Muita igreja faliu, vocês aplaudiram a falência. Socialismo e comunismo gosta de Jesus? Me explica. Nunca gostou e nem vai gostar. Porque a fé que esclarece o ser humano é a fé racionada. Essa esclarece o ser humano, é a que eu estou passando para vocês. Abre os olhos de vocês. O que eu estou falando aqui é direito de expressão que na Constituição de vocês está lá. Por que eu não posso exercê-lo? O direito de expressão, me diga. A voz do mundo espiritual não vai calar para as injustiças. Vivemos igreja fechada, lideranças religiosas aí censuradas, em nome da proteção. Vou proteger vocês. Que proteção foi essa? Me explica. Perderam o controle sobre o vírus. Perderam ou não perderam? Agora, ou você faz a falsa proteção, ou você move a economia. Você escolhe. E agora? Me explica. Desde 2020 eu já vim dizendo sobre isso. Qual é o estrago disso tudo? Idosos com depressão, jovens se cortando e vocês dizendo, eu estou protegendo vocês. A partir de agora tem um lockdown. Ou um nome bonito para dizer que não é uma ditadura. Muda, não bote lockdown, diga assim, ditadura. O direito de ir e vir não existe. O mundo inteiro está me ouvindo. Não existe.
Você tem hora agora para dormir, tem hora para acordar e tem hora para se isolar. Que é isso que está acontecendo? E de repente, o que é que acontece, pessoal? A fome chegou no sertão, no Agreste, na zona da Mata Sul e Norte, e vai chegar aqui na cidade. Vão proteger agora? Ah, eu já sei, vai ser feito os coronéis. Seu filho está proibido de ir à escola. Os coronéis faziam isso e dizia que filho de pobre tinha direito, não era uma caneta, era uma enxada. Eles faziam isso. Agora, filho de pobre tem direito a sabe o quê? Uma feira básica e está proibido na escola. Vocês não são animais, são seres humanos. E para que haja o progresso moral, é preciso que a educação seja fundamental na vida de qualquer ser humano. Depois não diga a mim que não é fundamental. É sim. Mas eu quero proteger vocês. Vocês não vão ter emprego, não vai ter salário. Mas no final do mês, eu dou comida a vocês. Mas o filho de vocês não manda para a escola, porque lá tem Covid. Estão caindo na mesma armadilha dos coronéis. Acorde, povo inocente, pelo amor de Deus. Acordem. Acordem. Enquanto vocês dormem, os chineses estão marchando para dentro do Nordeste. Estão marchando e ninguém está percebendo. Está marchando para dentro do Nordeste. Da mesma forma que os holandeses vieram aqui e disseram, quem manda somos nós e vocês obedecem. E depois os holandeses foram expulsos e vocês ficaram com prejuízo. Até hoje está com prejuízo. E vão ter mais prejuízo. Porque é aquilo que eu digo, a partir do momento que essa marcha chinesa começa a adentrar na região Nordeste, vai ser os coronéis chineses. Olha, vem cá. Você está passando fome? Estou. Quanto é que custa essa mansão? Essa mansão aqui custa X. Olha, eu posso comprar por um precinho lá embaixo. Você está passando fome mesmo. E assim vão comprando imóvel e vai invadir o Nordeste. Porque vocês estão deixando. Vocês estão permitindo isso. E quando você perceber, a legislação vai ser mudada. As leis trabalhistas vão ser mudadas. Em vez de você trabalhar 8 horas, vão trabalhar 14 calado. Porque se falar, vai preso. E aí, como é que fica? É isso que a justiça divina quer para a pátria do Evangelho. Não é isso que nós queremos para vocês, não. Presta atenção no que está acontecendo, no que vai acontecer. Criança, possibilidade de pegar Covid, olha, de 100 crianças, eu calculo que 3 vai pegar Covid. E por que essas crianças estão em casa? A criança, olha mãe, não leva para a escola não. Leva para shopping, parque de diversão, zoológico, para todo canto. Escola não. Isso é estratégia de comunismo. Isso é estratégia. Ele não vai se esclarecer. Vai crescer um leigo, um analfabeto. Agora o seu filho vai para a Suíça estudar. Seu filho vai para os Estados Unidos. Isso não está correto. É preciso que as pessoas abram suas mentes. Isso não está correto. Se existem adoradores do mal, seguidores do mal, vão ser expulsos desse país. Eu estou lhe avisando. A justiça divina não vai permitir que isso aconteça. É preciso que as pessoas reflitam. As pessoas estão com medo de pensar e passar a ser escrava de si mesmo no seu raciocínio. Não querem sair, não querem fazer isso, não querem fazer aquilo, porque os gestores estão me protegendo. Eles estão dizendo a mim que na igreja tem lá, olha, um pilotão de Covid me esperando. E eu não posso entrar nos hospitais espirituais porque tem um pilotão de Covid me esperando. Os gestores falaram que eu não posso fazer isso. Estão lhe afastando de Deus para querer tomar o lugar dele. Não entenderam a estratégia, pessoal. Tem igreja aí que faliu porque não tem recurso nenhum para se manter. E cada vez que fechar a igreja, mais falência vai existir. E as pessoas vão perdendo a fé em Deus, ficando distante da religião e dizendo, esse coronel é tão bonzinho, ele é melhor do que Deus, porque ele está me protegendo do vírus. Que protegendo o quê? Você está sendo enganado. A sua inocência
Não é a inocência daqueles que estão vendo, que estão dominando você pelo medo. Parabéns para as diretorias dos hospitais espirituais. Cumprimos com a lei, mesmo sabendo que existem pessoas precisando. Parabéns aos meus trabalhadores que estiveram sempre na linha de frente de Covid, que nenhum ficou em casa. Parabéns para aqueles que viajam, se dedicam no interior do estado, porque esses são representantes de Jesus. Eu não estou sobre as leis humanas. Eu estou sobre as leis de Deus. Leis humanas eu respeito. Mas ser desumano, olha, eu vou dizer uma coisa. Você não merece respeito. Porque você viola todos os mandamentos de Deus. Amar o próximo como a si mesmo. Entendeu? Você viola todos os mandamentos em nome da proteção. Ah, o coronel também protegia, não era, pessoal? Protegeram vocês da dengue, agora estão protegendo vocês do Covid. E a fome se alastrando. E todo mundo protegendo vocês. Eu quero saber no final da conta, São Humano, o que é que vai sobrar? Disso tudo. Aí eu quero ver, porque o prejuízo eu já estou vendo. Adolescentes perturbados, crianças perturbadas, autistas em crise, olha, em crise, quebrando tudo dentro de casa, entendeu? Psicólogas atendendo virtual, as psicólogas não podem atender presencial, segundo o Conselho de Psicologia. É a hora da gente estudar a alma humana. Vai estudar a alma humana em casa agora? A psicologia não estuda a alma humana. Essa é a hora que nós temos que estar frente a frente e dizer assim, o que foi que o Covid causou em você? O lockdown causou o que em você? Isso é um estudo. E vocês fizeram uma prisão agora. Ah, mas a psicóloga pode ir no shopping, comprar o melhor vestido, a melhor roupa. Mas está na frente do paciente, não pode. Está proibido. Abra os olhos, pessoal. Abra os olhos todos os conselhos de medicina, psicologia, psiquiatria, porque a missão de vocês, ela vem de Deus. Ela não vem de mentes perturbadas, querendo guiar a mente sadia, que são vocês. Mas isso, pelo amor de Deus, será que o Nordeste vai cair de novo na mão agora de outras raças, como caiu na mão dos holandeses? Vocês estão caminhando para isso e nem percebem. É preciso que vocês abram os olhos. Se vocês não abrirem os olhos, vai ser tarde demais. O filho de vocês não vão ter os mesmos direitos daqui a 20 anos, nem 30 anos, não, pessoal. E olhem o que tem de adoradores de comunismo aqui nessa região, pelo amor de Deus. Ideias que não cabem para mundo de regeneração, não cabem para mundo de regeneração. É inaceitável a justiça divina aceitar uma coisa dessa, de jeito nenhum. Aborto tem que existir, pelo amor de Deus. Ideologia de gênero tem que ser aplicada. Tem que ser aplicada porque, olha, é o direito que nós temos que exercer. Olha, se alguém matou, tem que ser solto no outro dia. Que ideias são essas? Me explica aí. Pedofilia tem que ser doença, não pode ser crime. São essas ideias imorais que vai ser expulsa. Que não vai ficar do jeito nenhum. Que a justiça divina não vai ter tolerância nenhuma. Lembrando uma frase de Jesus. Eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a divisão. E eu vim pôr fogo à terra. E espero que esse fogo se acenda. Raciocine nessa mensagem de Jesus. Muita paz para todos. Mestre amado Jesus, eu estou calma, viu? Mestre amado Jesus, pedimos que a tua luz, Senhor, caia sobre a região Nordeste e que Maria Santíssima fortaleça os corações de todos aqueles que nesse momento estão nas UTI. Em teu nome damos por encerrado a nossa preleção e passamos a palavra do Dr. Ricardo Menezes. Muita paz para todos. Boa noite para todos. Às vezes eu penso que a senhora está encarnada, viu?
pela sua vontade, pela sua dedicação e pela vontade de ver as pessoas felizes. E transmitir às pessoas a verdade que todos nós enxergamos, que a verdade é algo muito belo. A verdade é tão bela que ela ressuscitou. E na realidade, o que aconteceu com Jesus foi a verdade ressuscitando. Porque ela é tão forte que ele não morreu. Ele voltou. E quando ele voltou com a mesma verdade. Então, a hipocrisia é algo que está dentro do espírito, que escurece a alma, que não prevalece no estado de evolução espiritual. Por isso que o Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por quê? O caminho da verdade é o caminho de luz, é o caminho da perseverança, é o caminho, muitas vezes, da dor para o exemplo humanitário, mas é o caminho da verdade. Então, nós não queremos, de nenhuma forma, ter o perfume da hipocrisia. É melhor nós termos o perfume da verdade, sofrer por ela, viver por ela e morrer por ela. Porque muitos que passaram no planeta e faliram na sua trajetória, usaram o perfume da hipocrisia e não deu certo. Nem para gerações atuais, nem para gerações futuras. E foi um fracasso na história. Então, dentro de uma transição planetária, principalmente na pátria do Evangelho, os religiosos demonstram a sua fé. Não se afaste de Deus, porque é o único que pode lhe conduzir à saúde, tanto física como mental. É o único que pode lhe dar um sono melhor. Então, quando Jesus dizia que o céu sempre foi tomado por aqueles que tinham hipocrisia, ele tinha toda a razão. Porque aqueles que se apresentavam, muitas vezes em defesa do mais fraco, utilizando o nome de Deus, eram os que mais exploravam os necessitados. E Jesus disse: meu Pai enviou os profetas e vocês mataram. E agora ele me enviou. E vocês irão também me crucificar. Quem vem com a verdade de Deus nos corações não pode temer o mal. De nenhuma forma. Então, João, quando todos se encontravam ali na arena, João disse, e olhando para eles, os cristãos afobados, porque cedo ou tarde poderia ser devorado por leões, e João disse a eles: olha, não temas aos homens que fazem com que você perca o corpo, temeis aqueles que fazem com que você perca a alma. Então ele estava dizendo: vai e morre em nome de Jesus, mas não seja hipócrita como eles, não se iguale a eles, a sua fé é maior do que a deles, portanto vocês não temam de nenhuma forma. Nós estamos numa região, infelizmente, de pouca cultura e muita fé. A fé pode substituir a cultura, mas a fé não pode de nenhuma forma enfraquecer diante do medo. O medo de morrer, sabemos que é uma consequência da educação de muitas pessoas que não receberam para saber morrer. Então isso gera vários conflitos emocionais, vários problemas sérios. E a doutora Cristina Santos, ela tem essa grande preocupação com todos, como nós também temos essa preocupação com todos. Quando você amedronta, você não enriquece a alma, você adoece a alma. A alma adoece. Cria uma criança com medo,
que será um futuro esquizofrênico, porque ele vai ter medo de tudo, ele não vai reagir a nada. E infelizmente o que nós percebemos, o estrago emocional, o isolamento social, ele é praticamente irrecuperável. Você não recupera em 30 anos. Em 30 anos você não recupera esse prejuízo. Porque adolescentes, crianças, idosos mergulharam no medo, na imposição de pensamentos não científicos, pensamentos duvidosos, pensamentos de interesse próprio, como ela disse, que não estava avisando de nenhuma forma as consequências disso tudo. Perceberam que durante o isolamento social, tudo aquilo que ela falava, dos surtos psicóticos. Olha aí, pessoal. Os surtos psicóticos estão aí, em toda parte. Criamos mais psicopata no isolamento social do que pessoas sadias. E vai aparecer mais. Porque a expressão do medo pode levar você a duas condições. Ou você se isola, ou você expressa toda a tua inferioridade e vira um animal indomável. Isso é a expressão do medo. Não é a expressão do raciocínio daquilo que eu estou fazendo, mas é a expressão do medo. E essas pessoas, na verdade, elas foram encurraladas. Elas não tiveram saída. Elas não tiveram direitos. E de repente, quando abriram as portas, então abriram também as portas dos comportamentos. Comportamentos agressivos, depressivos, psicopáticos, que em 30 anos você não recupera isso. As crianças, o temor do vírus, vão deixar de estudar. Aí eu pergunto a vocês, daqui a 20 anos, quantos médicos vocês vão formar? Quantos professores vocês vão formar? Mesmo quantos profissionais de saúde vocês vão formar daqui a 20 anos? Talvez essas pessoas não cheguem à faculdade porque o nível de escolaridade dela vai estar abaixo disso. E o que é que nós vamos fazer com essas pessoas? Então, vivemos momentos críticos. Ela tem toda a razão. Momentos esses que em 30 anos você não tira. O estrago emocional não é o estrago material. O estrago material, tu trabalha lá e você se recupera. O emocional, isso pode durar anos. E às vezes até séculos. Para você superar tudo isso. Muita paz para todos. Vamos para o estudo de armazenamento de memória negativa. Vamos fazer uma breve leitura para nós entendermos isso aqui, para iniciarmos a nossa palestra. Armazenamento de memória negativa. Ocorre quando a entidade deixa os arquivos negativos durante os trabalhos espirituais, principalmente desobsessões. Os arquivos também podem ser projetados à distância, ou seja, o espírito não necessita estar presente no ambiente para realizar tal procedimento. Se vamos tratar de mentes espirituais perturbadas, não podemos ser perturbados. Podemos ser perturbados? Não podemos. Porque a igualdade de sintonia é bastante perigosa. A gente pode dizer assim, a diferença de sintonia é que pode se realizar um trabalho excelente, principalmente desobsessão. Mas que diferença é essa? Eu tenho que pensar positivo. Eu não sou o obsessor. Quem está pensando negativo é ele. A minha frequência moral vai ter que ter autoridade sobre ele. Mas se esse conceito for de igualdade, é em vão você querer evocar comunicações de entidades trevosas, endurecidas. Eles não atendem o seu chamado. Primeiro, você não tem condição moral de trazê-lo. Capacidade fluídica positiva, você também não tem. Os espíritos, por menos esclarecidos que eles sejam, ele vive no mundo espiritual e conhece as suas leis de sintonia.
E a partir do momento em que vocês estão no corpo, vocês também são espíritos, não se esqueça disso. O corpo não muda a qualidade do seu pensamento. É você que tem que mudar a sua qualidade de pensamento. É você que tem que buscar a cada instante pensamentos melhores e não pensamentos piores. É interessante que muitas pessoas, elas querem abrir sessões de desobsessão. E muitas vezes precipitadas, têm a maior pressa de fazer isso. Se um grupo não foi qualificado para isso e treinado no mundo espiritual, não arrisque. É o que eu digo a vocês. A partir do momento que vocês partem para as comunicações espirituais, é preciso que se tenha conteúdos para isso. Médios moralizados, disciplinados e práticos. Se você não tem essas três características, não abra. Você vai estar me ajudando a doutora Cristina e ajudando o mundo espiritual. Porque o confronto de uma reunião como essa, com algumas entidades, é uma verdadeira guerra espiritual. Então, algumas equipes, quando sabem que o grupo é desorganizado, ele faz um levantamento completo, tanto da sua vida, como da vida de filho, de parentes, que convivem com você no mesmo ambiente. Então, são espíritos habilidosos. E ele quer encontrar o quê? Uma brecha. E se ele encontra essa brecha, olha, essa reunião com o tempo, ela vai se desorganizando. Ela vai se desmontando. E todos esses médios que estavam nessa reunião, todos eles vão se obsediar. Qual é o problema desses grupos? Não tem experiência em lidar com tratamentos graves. E muitas vezes não tem permissão para isso e não são disciplinados para isso. Quando nós falamos em disciplina, não é só a disciplina interna que os hospitais exercem. É como você vai se comportar no mercado, na feira, numa fila. Quem é você ali? Qual é o seu tipo de comportamento? As equipes perseguidoras de trabalho mediúnico, elas não querem saber o que acontece aqui. Aqui tudo está protegido. Quer saber quando você sai daqui. Qual é as consequências? O que vai acontecer? Quais são as armadilhas que serão montadas para esses médios? Porque o próprio Cristo dizia o seguinte: só lobos caem em armadilha de lobos. Olha o que ele dizia. Quando Jesus usava essa frase filosófica, ele dizia o quê? Se a sua sintonia for a sintonia de um lobo, o problema é seu. Você vai cair. Se a sua sintonia não for a de um lobo, aquela armadilha não vai servir para você. A grande dificuldade que nós encontramos com os médios, em termos de disciplina do pensamento, é impressionante. Vocês têm a capacidade de armazenar informações negativas com grande facilidade. Que vantagem vocês tiram nisso? Às vezes eu penso assim: vocês gostam da dor de cabeça? Vocês gostam do mal-estar? Vocês gostam da insônia e dos tremores? Até parece que gostam. Porque se não gostasse, caía na sintonia melhor. Não é o caso de vocês. O que nós ficamos impressionados é que depois que você se envolve com correntes eletromagnéticas negativas, vocês tentam se livrar a todo custo, mas isso já vem acontecendo há dias e há meses. Como você vai sair agora em poucas horas? Como você vai suportar tudo isso? Olha, o grande drama reencarnatório que vocês enfrentam na elaboração de pensamentos. Vocês não sabem coordenar os pensamentos. É o drama reencarnatório.
a mudança de polaridade positiva para o negativo é muito rápido. Compare o mundo espiritual, onde está ali em pouco espaço milhares de espíritos e apenas um médium. Se existem milhares, ele vai pegar uma sintonia. E essa sintonia, graças a você. Foi você quem atraiu. Foi você quem trouxe. Por isso que as reuniões que todos frequentam, nós temos ali os medidores de vibrações, positiva e negativa. E alguns médios, nós colocamos nele um aparelhozinho perto do nariz dele, para a gente medir ali a intensidade positiva na hora de um passe, na hora de uma comunicação mediúnica. E olha que a coisa é séria. Às vezes o aparelho acusa vermelho. Então significa que aquele médium não tem capacidade de trazer a entidade que ele deseja. Olha como isso é sério, como isso é muito grave. Se dedicar ao mundo espiritual, vocês que estão em casa, eu dou um conselho a vocês. Não se apegue a nada. O estudo das desobsessões e dos ataques hipnóticos sempre visa os médios que têm seus próprios interesses, as suas próprias paixões, seus próprios apegos. Esses são muito fáceis. São fáceis porque vamos explicar. Vocês não aceitam a perda. Porque na imaginação de vocês, vocês usam uma palavra chamada eu amo o que eu tenho. Você não ama o que você tem. Você apenas se apegou ao que você tem. Porque aonde existe amor, a hipnose é anulada. Não é verdade? Mas quando não existe amor, já é uma brecha para o processo hipnótico. Ele já tem todo o planejamento, porque observa que vocês funcionam mais no subconsciente. E já estudamos sobre isso. O subconsciente, ele engana as emoções de vocês. Aquilo que você está tendo a convicção não é aquilo que você é. É impressionante. E os espíritos têm uma facilidade de captação de faixa vibratória. Quando você pensa, saem umas faíscasinhas. Essas faíscas, se são luminosas, é uma prece. Se são cinzentas, são pensamentos negativos. Se são escuras, tu já entraste numa faixa vibratória de regiões perigosas. Aí nós perguntamos a vocês, enquanto vocês não domar a si mesmo, tenha certeza que o subconsciente é uma ladeira, alguém descendo com a bicicleta sem freio. O que é que vai acontecer? Vocês vão se perder. E se lá embaixo tiver um muro de concreto, vocês vão esbarrar nesse muro de concreto. É o subconsciente de vocês. Antes de qualquer coisa, avalie o que você diz. Que nem sempre é aquilo que você quer, mas é aquilo que você deseja. É aquilo que você protege e é aquilo que você não ama. Vocês são impressionantes nesse ponto. Por isso que o banquete para as entidades perigosas, ele já tem feito, ele já encontra feito. Eles não têm muito trabalho para isso. Porque o que existe em vocês é o desejo da posse, que é um perigo para os trabalhos de desobsessão. O desejo da posse é um perigo. Isso me pertence. Todo aquele missionário que vai seguir Jesus, o que foi que ele alertou? Se queres me seguir, renuncia tudo que tem e segue-me. Isso é muito duro para vocês, não é? Que está no sofá agora, tomando um refrigerante de vocês, me assistindo talvez, entendeu? Isso é muito difícil para vocês. Mas o que é fácil para vocês? É pensar errado. É aceitar o errado.
é viver no errado e se acomodar no errado. Isso para vocês é espetacular. É aí que vocês não querem evoluir. É aí que os processos obsessivos tomam conta de uma família inteira. Porque compare a vida a uma tábua de xadrez. Está aqui. Se você não mexer em nenhuma pedra, qual o sentido desse jogo? Você vai olhar para as pedras? Não. Você vai ter que mexer com as pedras. E quando você mexe com as pedras, você vai observar que tem algumas coisas de errado em você que você tem que consertar. Senão você perde o jogo. E você vai ter que observar que cada pedra que você mexe, mais você tem que raciocinar e mexer a próxima pedra para não perder o jogo. Mas o jogo de xadrez está na frente de vocês não fazem nada. Vocês apenas olham e dizem: está tudo arrumadinho, eu vou desarrumar por quê? Desarrumado está a mente de vocês há muito tempo. E vocês não querem encarar essa desorganização que existe. Mas, doutor Ricardo, como eu vou organizar isso? Não é preciso dizer. A consciência te acusa. E quando a consciência acusa, vem os momentos de reflexão profunda na mente do ser humano. E esse momento de reflexão é tudo aquilo que você não quer decidir. E o processo obsessivo às vezes vai decidir. Tira aquilo que você acha que é importante. E você diz: e agora? Agora tu tem 2 caminhos. Ou a resignação ou a loucura. É 2 caminhos. Mas eu não me conformo com isso. Você vai ter que se conformar. Porque enquanto o jogo de xadrez estava lá sem você mexer, o obsessor chegou e disse: agora quem vai mexer nas pedras sou eu. E quando eu começar a mexer nas pedras, você vai ter que fazer alguma coisa. Existe processo de obsessão que impulsiona o ser humano à moralidade. Olha, eu sei que é forçada, mas é o jeito. Não é necessário que seja na força. Mas na acomodação do processo evolutivo de vocês, é impressionante. Vocês querem evocar espírito para dar conselho, mas não aceitam o meu conselho, nem a doutora Cristina Santos. E para que está evocando os outros? Só se pode dar exemplo aos espíritos inferiores quando você é o exemplo. Quando você não é o exemplo, esqueça que ele não vai lhe obedecer. Você vai falar 1000 palavras, 1000 preces, ele vai ouvir e vai embora. Se você não tem compromisso com você, ele não tem com você. São os tratamentos espirituais. É interessante que nos nossos estudos, as pessoas têm medo de pensar positivo. Olha que doença. Medo de pensar positivo. Porque já se acostumou tanto com as coisas ruins, que as boas ignora. Não quer as coisas boas. Eu quero as piores, e nessa eu me acomodo. Para que eu mudar a minha vida? A minha vida está tão bela. Vem um processo obsessivo e diz: vai mudar. Vai mudar a sua vida agora. E quando você vê, olha, vem justamente o quê? Uma avalanche de coisas em cima de você, e você vai ter que mudar a sua vida. Você vai ter que posicionar seu processo de evolução espiritual. Mas qual é o drama do ser humano? Eu estacionei no pensamento negativo, desse pensamento negativo eu não saio, desse pensamento negativo eu me habituei. É a imagem de vocês. E essa imagem é impressionante. Então, às vezes, vocês têm desejo de comer algo porque vocês estão com aquele desejo. E às vezes tem uma comida melhor em casa. Olha como vocês são. Mas vocês alimentam o desejo de vocês. A mesma coisa é o desejo do pensamento negativo. Vocês alimentam ele. Onde vocês têm outras vias, outros pensamentos, o que é que vocês fazem? Não, eu não posso largar isso. Isso me pertence, mas isso é bom para você. Isso lhe fortalece. Isso lhe faz feliz. Isso é impressionante. Mas é a realidade do ser humano.
Então, por isso que o planeta de expiação e prova, vocês vivem oscilação. Uma hora você está bem, quando está bem é para decidir, não é para se acomodar. E quando vocês estão bem, vocês pegam um ventilador, um refrigerante que não tem tamanho e dizem, eu vou ficar aqui mesmo. Olha a acomodação. Olha a acomodação de vocês. Quem está bem é para pensar agora no que vai fazer. Essa é a hora. Só que vocês só pensam na hora que estão mal. Já pensaram nisso? O que é que vocês fazem? Vocês estão mais perturbados do que qualquer perturbado. Diz agora chegou a hora de decidir. Ninguém toma decisão perturbado. Decisão tem que ter racionalidade, não é perturbação. E vocês, quando tomam a decisão perturbado, olha, vou dizer uma coisa a vocês. Vocês mudam a figura facial. Vocês agridem de uma forma que vocês não percebem. Vocês humilham de uma forma que vocês não iriam humilhar nem o inimigo de vocês. Vocês fazem isso. Tudo isso em nome de uma coisa que vocês estão dizendo que é a verdade. Não. De forma nenhuma, não é dessa forma. Só se toma decisão bem quando está bem. Essas são racionalidades. E quando você perde a racionalidade, é impressionante. Então, quando há uma mudança de faixa vibratória, olha o que acontece aqui, ó. A região de memória, ela começa a ficar escura. Sintonia com entidades negativas. Quando essa sintonia acontece, vem as dores de cabeça, vem os pesadelos. Essa sintonia, ela é imprópria. Ela poderia estar ligada ao anjo de guarda de vocês. E o que é que vocês fazem? Vocês atraem qualquer espírito, de qualquer categoria, e começam a ouvir e dizer, agora eu tomo a decisão. Decisão equivocada. Decisão induzida. Quer se livrar dos espíritos impuros, seja humilde. O orgulhoso não tem lucro nenhum no mundo espiritual. Mas lucro nenhum mesmo. Se alguém lhe machucou, fica calado, segue tua vida. Porque a ferida está em quem machuca, não naquele que foi machucado. De nenhuma forma. Porque talvez aquele que machucou ainda não aprendeu com a vida. Talvez aprenda. Mas você que foi machucado diversas vezes, você é um professor universitário. Tenha certeza disso. E professor não se iguala a aluno, de jeito nenhum. Professor é professor. Então, professor tem que ficar aonde ele está. Aluno é que tem que aprender. Então, aquele que muitas vezes é humilhado e machucado, ele é o professor da vida. Ele está aprendendo como lidar com situações difíceis. Enquanto o outro está usando o estado emocional para tentar desafiar aquele que tem paciência. Então, como vocês vão se livrar desses pensamentos negativos, pessoal? Me diga uma coisa. Médios de HE, médios de CMHE, de qualquer categoria de pensamento, qualquer categoria de comunicação, vocês têm obrigação de pensar positivo. Vocês têm a obrigação de ter um tipo de comportamento emocional, isso é obrigação. Oscilação é descuido. A obrigação é dizer, eu estou me trabalhando para trabalhar o espírito que eu vou evocar. Mas primeiro eu estou me trabalhando. Primeiro eu estou me observando. E quando eu mergulhar dentro de mim mesmo e falar assim, olha, eu domei meu orgulho, eu domei minha preguiça, a minha vaidade e todos os tipos de paixões, agora sim, agora eu tenho autoridade sobre os espíritos inferiores. Lembre a responsabilidade que Jesus deu aos apóstolos. Eu vos dou o poder de curar e de expulsar os demônios. Olha o que ele disse. Vocês, médios, são os discípulos de Jesus. E ele vos deu a mediunidade, unido à moralidade, para fazer a mesma coisa que os apóstolos fizeram. Não faz se não quiser. Ou se não tem condições evolutivas para isso. Porque não venha me dizer, com falsas interpretações, a minha pequenez não permite. Isso é hipocrisia.
Entendeu? Quem é humilde não se expressa dessa forma. Se expressa na prática do dia a dia, não é nas palavras diárias, de forma nenhuma. E muitos se expressam dessa maneira. Você acha que convence um espírito com hipocrisia? Não. Você tem que ter evolução e autoridade sobre eles. O que Jesus tinha, evolução e autoridade. Em nome de Deus eu vos digo, se afasta dessa criança. Condições morais para isso ele tinha. Mas os médios podem dizer, eu não sou Jesus. E ele disse, olha, eu faço. E vocês poderão fazer muito mais do que eu, porque vocês são deuses. Ficaram todos calados, por quê? Porque vocês sabem a luz que vocês têm dentro de si, mas essa luz tem preguiça de brilhar. Vocês sabem o que tem que fazer, mas as pernas não querem andar. Vocês sabem que o impulso da evolução depende de vocês. Não depende de nenhuma terapia, de nenhum tipo de medicina, depende de você. A sua condição é essa. E quando vemos esses estágios, é preocupante desses médios. É preocupante. Porque observamos que o tempo passa, a idade aumenta e os pensamentos são os mesmos. A postura não muda. Quando você sai da infância para a velhice, alguma coisa boa tem que sobrar na velhice. Se não sobrar, está perdido. Você foi o aluno que não aprendeu nada. Olha só, você nasceu, viveu, cresceu e você não aprendeu nada. Porque cabelo branco significa experiência e paciência. Porque o pior já passou. Não passou o pior? Mas existem pessoas que ficam recordando o pior. Com as mentes totalmente traumatizadas. Recordando o pior. Deus não quer o pior, Ele quer a solução. E qual é a solução que vocês podem dar à vida de vocês? É de um espírito que vocês não sabem decidir de vocês. Se você não sabe decidir a sua vida, como é que vai decidir a vida do desencarnado? E alguns espíritos assim, doutor Ricardo, presta atenção para quem o senhor vai mandar, viu? Porque se for aquilo ou aquela, eu não quero não. Por que o senhor não quer? Me diga, pelo amor de Deus. Porque ela nem se resolveu, como é que vai resolver meu problema, doutor? Olha como os espíritos questionam vocês. Pode ser que aquele instrumento não sirva para mim, para minha cura. Não tem outro médio, não. Olha, eu vou dizer, ali a gente dá para fazer uma emenda e um conserto, dá para tu ir. Mas outro com a qualidade fluídica, por enquanto não tem, é aquele ali. Para vocês entenderem que é preciso que vocês melhorem aqui, para que essa qualidade chegue até o mundo espiritual. Se não houver essa melhora aqui, é muito difícil essas entidades também lhe aceitar como médium. Vocês não querem aceitar ele porque ele é um espírito e talvez se materialize na frente de vocês, vocês se assustam. Ele se assusta com orgulho de vocês, não é com vocês. Ele se assusta com a vaidade de vocês, não é com o corpo físico de vocês. Porque quem foi orgulhoso quer se comunicar para um orgulhoso? Não quer. Porque Deus, eu quero uma coisa mais simples para que eu receba essa simplicidade. Mas aquilo ali não dá. Aquilo ali não consegue evoluir de nenhuma forma. Não consegue se conduzir de nenhuma maneira. Então, é impressionante quando nós fazemos o estudo do subconsciente de vocês, o desejo de vocês ser médio. É impressionante. Não é isso? Então, no início da mediunidade, olha, eu vou dizer, parece uma fogueira. O desejo é enorme. E, de repente, quando você vê as provas, era o seu subconsciente que estava posicionando você. Mas o consciente dizia assim, tem a praia. Olha, tem um aniversário para ir. O consciente atual dizia isso. E o seu subconsciente dizia, vai que tu vai ser salvo. E, de repente, você percebeu que não era aquilo que você queria. Você foi enganado. A racionalidade, ela é paciente e objetiva. Olha, veja só, os impulsos do subconsciente, você nem percebe. Isso em todos os aspectos. Na mediunidade, no passe, no receituários.
Anunciou, você é médium, o sorriso bate na orelha. Você agora é um médium receitista, só falta pular de alegria. Mas depois vem as provas do receituário. E você percebe que essas provas são duras. É os testes. Eu jamais vou querer um aluno, eu dando a prova a ele, pronto, eu não vou querer isso. Ele vai ter que estudar para fazer a prova. E de repente vocês encontram essa dificuldade. Ah, doutor Ricardo, e onde está a felicidade? A felicidade está naquilo que me faz bem. Aquilo que me faz feliz, confortável. Felicidade está aí, pessoal. Isso eu chamo de felicidade. Então, tudo aquilo que você acha que o seu subconsciente diz que é felicidade, talvez esteja lhe enganando. E você nem perceba isso. Felicidade é você estar perto de um amigo que você vai brincar, sorrir, e aquilo é felicidade. Porque ele aceita você como você é. Ele gosta da sua presença. E você olha para o relógio e diz assim, eu não quero ir embora, quero ficar com meu amigo. Então isso são troca de energias positivas. É isso que os espíritos encarnados querem de vocês. Essa energia positiva. Depois que sair da comunicação, doutor Ricardo, estou tão feliz. Por quê? Aquele médio é feliz. Aquele médio ali não é infeliz. Aquele médio ali está resolvido. Os problemas deles também, o meu foi resolvido por eles. Mas tem médio, quando chama ele para mediúnica, parece que ele vai para a cadeira elétrica. Ele vai para a cadeira elétrica. Ele olha para um lado, olha para o outro, faz, sou eu mesmo? Sim, é você mesmo. E agora? É agora mesmo. Dá para ir no banheiro? Dá. Eu vou beber água. Você não quer nada com a vida. Para que perder tempo com você? Apenas você quer a chave da liberdade para fazer tudo errado lá fora. E a mediunidade é o que lhe prende. Mas não é o que você sente, não é o que você gosta. Isso é livre-arbítrio seu. Cabe a você decidir ser médio ou não. Muita paz para todos. Quantas perguntas, por favor? Boa noite, doutor. Nós temos 17 perguntas. Eu estou informando também que nós estamos com instabilidade na internet, mas para quem está nos assistindo, a aula está sendo gravada, doutor. Primeira pergunta, Jéssica França. Como buscar e perseverar em pensamentos positivos auxilia na vibração da nossa residência, mesmo familiares dando bastante abertura a pensamentos negativos? Ela conta que principalmente diante dos desafios da quarentena. Olha, Jéssica, deixa eu dizer uma coisa a você. Casa limpa não é aquela que você varre. A casa começa daqui, ó. A casa mental. Se a casa está limpa e a casa mental está suja, todos vão adoecer. É o que acontece com muitas famílias. A educação do pensamento positivo, nas épocas de pandemia, ele tem que ser uma regra obrigatória de todos. Se um de repente cai o emocional, vai cair a imunidade. Se o outro lá reclama das condições, vai cair em desespero. Então, em mundo de regeneração, existe uma unificação de pensamentos. As pessoas aprendem desde a infância que o que contribui para o progresso desses mundos é o pensamento positivo. É as ideias que esses espíritos, através de inspirações de anjos de guardas e mentores espirituais, vão trazer para essa população. Me diga quais são as ideias de um perturbado. O que é que ele pode oferecer em termos de descobertas? Nenhuma. Por isso que vocês estão doentes do corpo, estão doentes da alma. Porque o pensamento adoeceu a alma e adoeceu o corpo. E olha o problema sério que vocês estão vivendo agora. Portanto, se todos praticassem em casa o treinamento do pensamento positivo, esse lá seria outro.
Fátima Caetano. Gostaria de saber do senhor, um médium que pensa constantemente negativo, esses pensamentos podem prejudicar o perispírito do médium? Olha, você que pensa constantemente negativo, na minha equipe você não trabalha. Você vai para tratamento. Você está fazendo o que ali? Eu estou querendo usina positiva, negativa eu não estou querendo. Porque o que é com a usina negativa vai produzir no trabalho. Constantemente negativo é tratamento. Não tem outro caminho. Então, se você fazer uma revisão comigo e falar, doutor Ricardo, constantemente eu estou pensando negativo, afastamento para tratamento. Você não está bem. Como esses fluidos vão ser atraídos? Me explica, pessoal. Como será a recepção em cima de alguém que precisa de um fluido calmante? Quando você está agitado, perturbado, desorientado. Isso não vai funcionar no tratamento espiritual do jeito nenhum. Ah, mas eu tenho que ser caridoso e deixar o perturbado lá. Não pode. A caridade começa pelo equilíbrio. Porque caridade desequilibrada não existe. Então eu tenho que buscar de você o melhor que você tem a oferecer. E se você não tem o melhor, vai para tratamento. Giovanil de Limeira. As consequências desses arquivos de memória negativa levam o encarnado a que doenças patológicas no corpo físico? Os danos são reversíveis? Isquemias cerebrais, formação ectoplasmática cristalizada. É isso que vocês procuram. AVC, complicadíssimo. Eletromagnetismo em atividade negativa. Rompimento de artéria, de veias. Então, se vocês parassem para conservar essa parte aqui cerebral, o resto funciona tudo. Se aqui adoeceu, tudo vai junto. Porque aqui é o registro emocional de tudo que você pensar, de tudo que você agir. Porque os coronários dos espíritos mais elevados encarnados, eles são brilhantes, porque não tem partícula negativa. Por que o de vocês é cinzentos, amarelados? As variações de pensamentos que vocês têm dentro de você. O problema de vocês é muito sério. As doenças são superficiais, estão aqui fora. Depois profunda, está dentro das camadas. E é a partir daí que surgem grandes tumores cerebrais. Começou por onde? Pensamento negativo. André Muller. Em um processo de obsessão, um HE ou semi-HE, pode buscar arquivos negativos de vidas passadas do médium a fim de desestabilizá-lo, ou a moralidade alcançada nesta existência serve de bloqueio? Eu queria encontrar arquivo positivo em vocês. Por que estão em reencarnação? Por que estão em expiação e prova? Porque vocês não têm adaptação para uma atmosfera melhor. Por isso que os espíritos que vivem na crosta terrestre se aproximam de vocês pela força de atração de pensamento negativo. E ali existe o conceito de igualdade de pensamento, afinidades. Você pensa da mesma forma que ele pensa e age. Ele pode aqui atuar nos seus arquivos mentais, como você está atuando nele. Foi você que atuou no dele primeiro, você deu a liberdade. Se você não desse a liberdade, ele não tinha atuado. Quando você pensa o que ele pensa, de quem é a culpa? É sua, não é dele não. Se você pensa em Jesus, um espírito inferior vai pensar em Jesus? Ele não vai. Ele diz, essa faixa vibratória não é minha. Mas se você pensa um monte de coisa errada, ele diz, olha, eu encontrei um amigo. Ele é tão bom que pensa e age como eu não vou sair dali. Vocês são culpados por isso. Faixa vibratória, ela tem que ser positiva. Variações negativas que oscilam não são tão graves, vocês conseguem sair. Mas quando ela é permanente, 24 horas, já vira um processo hipnótico. Obsessivo graves. Vocês não conseguiram agora se livrar do que vocês criaram. São as obsessões hipnóticas que levam muitas vezes ao suicídio. Tainara Santiago. Doutor, minha sogra e meu sogro faleceram em janeiro. E dia 18 desse mês faleceu a irmã da minha sogra.
Estamos tristes e pensando coisas negativas por causa dos fatos. O que fazer para afastar o pensamento negativo? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu estou aqui, desencarnado, usando o corpo do médium como instrumento. Fique feliz, a morte não existe. Aquilo que vocês viram como maus trato de um paciente, aqui no mundo espiritual não existe isso. Todos aqui são bem tratados e bem cuidados. Os seus parentes, eu tenho certeza que estão tratando deles bem, coisa que eles não recebiam aqui em hospital nenhum. Vão receber aqui através dos médicos espirituais. Jesus disse uma frase que ele disse assim, certa vez ele disse, chegará o tempo em que os vivos sentirão inveja dos mortos. Chegou o tempo, está aqui um hospital, 10º andar, 800 enfermaria, cama tudo limpa, médicos 24 horas por dia, e desencarnado dizendo, eu não tenho dinheiro para pagar isso. Isso não é pago, isso é de Deus. Você agora está num hospital espiritual, você partiu. Então fique feliz em saber que eles não estão desamparados. Só que a aflição de vocês em querer algo que Deus chamou, do mesmo jeito que Deus autorizou a vinda, aí Ele chama. E quando Ele chama, se sinta feliz. Você imagine um pai chamar o filho para casa. E esse filho obediente falar, eu estou indo, ele está sendo obediente. Portanto, nenhum deles estão em lugares inferiores. Shirley Valenos. Doutor, centros espíritas não têm esses ensinamentos. Então, todos correm risco desse armazenamento negativo na mediúnica? A ciência espírita, ela tem que ser estudada. Médiuns novos têm que aparecer. Mediunidade sempre existiu. Instrumento é uma calamidade. Temos muito pouco. E para isso, a mentora desta casa, ela investe muito na juventude. Entendeu? Muito na juventude. E sabemos que os frutos estão aí, em todos os hospitais espirituais. Então, jovens que tiveram treinamentos em hospital espiritual quando estava no processo reencarnatório. E já sabe todo o sistema. E não encontram dificuldade quando chegarem aqui. Como fazer espiritismo, já dizia seu Naelson, quando estava aqui com vocês, como fazer espiritismo sem espírito. Eu tive a oportunidade de conhecer seu Naelson no setor de psicologia. E ele disse, é o senhor que é o doutor Ricardo? Sou eu mesmo. Posso conversar com o senhor? O senhor tem toda a autoridade para isso. Vamos conversar. E ele dizia uma coisa, mas o senhor é igualzinho quando está lá com o seu Vandir. Eu não mudo nada, que ele não mude, mas eu sou o mesmo. E eu vi nesse homem muita inteligência. Eu vi nesse homem uma coisa chamada conhecimento psicológico, conhecimento técnico na área mediúnica. Ele disse, doutor Ricardo, se eu chegasse desde a fundação naquele hospital, eu tinha feito muito mais. O senhor fez o que Deus permitiu. Foi sua missão. Mas eu fico muito feliz de ter lhe conhecido, tanto lá como aqui agora no mundo espiritual. Então, o que é que acontece? O que é que nós temos que tirar disso? Espiritismo sem estudo, sem pesquisa, ele fica esquecido pelo tempo. A ciência vai avançar, vocês vão estacionar. Se vocês avançam junto com a ciência, passo a passo, segundo o codificador, vocês estarão atualizados dentro da ciência. E o grande problema da doutrina espírita, talvez no mundo, foi a consolação e o esquecimento da ciência. Eu posso consolar e ao mesmo tempo posso estudar ciência. Mas eu não posso só viver de consolação sem estudar ciência. Esse foi o grande problema. O grande drama dos médiuns que não chegaram nos hospitais espirituais são sinais e sintomas fluídicos que é confundido com desobsessão. Olha só, são problemas sérios de vidas passadas que podem ser resolvidos e, no entanto, não há nenhuma pesquisa sobre isso. Que cada um faça a sua parte e responda por aquilo que não fizeram.
Gabriel Miranda. Doutor, as imagens ou pensamentos negativos projetados constrangem, mas de certa forma podem ser identificados e assim sabermos que não fomos nós. Mas essas entidades são muito sutis. O senhor poderia falar de como é essa adaptação sutil de memória e de mudança de personalidade, que é difícil de identificar, que é muito mais perigosa? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu não estou vendo um anjo aqui. Não joga a culpa nos espíritos. Então, vocês dizem que é muito sutil, mas vocês são muito rápidos para pensar errado. Os espíritos que ocupam o mundo espiritual, eles não têm tempo. Vocês têm tempo. Ele tem espaço. E o tempo que vocês têm é para pensar errado. Ele vai esperar a oportunidade. Não existe noite, não existe dia para eles. Existem dimensões que estão dentro delas, que não é ele que traz você, é você que entra. E quando você entra na casa dele, foi você que entrou, ele não pediu. Por que vocês estão reclamando agora? A sutileza que vocês falam das influências espirituais é o que você pensa. Pense positivo, que a sutileza será de anjo de guarda. Pense positivo, que a sutileza será de quem, pessoal, do mentor espiritual. A sutileza que vocês criam na imaginação do pensamento negativo, vocês não têm o que reclamar. É consequência do que você está formando na sua mente. Encontrou espaço, estão ali. Por que o obsediado ele não consegue se livrar facilmente do obsessor? Porque os dois, olha, têm o mesmo hábito, o mesmo costume. Quando você tenta mudar, ele diz o quê? Vai mudar não, você estava comigo esse tempo todo. Você fazia o que eu gostava, e por que agora você não gosta mais? Aí de quem é a culpa? A culpa é sua. Mas vocês sempre jogam a culpa no mundo espiritual para se livrar da responsabilidade de vocês. Jesus dizia o quê? Orai e vigiai para não cair em tentação. Ele dizia isso, e eu digo a mesma coisa. A falta de vigilância em vocês é impressionante. É impressionante, entendeu? Se aborrece com qualquer coisa, aí diz assim, mas olha, vigiar não é só o que vocês pensam. Se você se aborrece com alguma coisa, é falta de vigilância. É ou não é? É falta de conduta. E às vezes você diz, olha, eu já rezei, agora eu vou vigiar. Sim, agora se você se aborrecer, a vibração vai cair. E se a vibração cair, olha, em toda parte tem espírito, buscando a mesma sintonia com a sua mente. E se de repente ele ligar essa antena a você, foi você que emitiu a primeira vibração, não foi ele. Por que vocês estão culpando ele? A culpa é de vocês. Se ninguém mexer com entidades inferiores em sintonia, olha, ele não vai encontrar campo de ação. Mas se vocês dão espaço, o orgulho, a vaidade e todos os tipos de paixões humanas, a responsabilidade de quem é? É de vocês. Camila Barbosa e Carolina Ferreira fizeram perguntas que se complementam. Doutor, como podemos fazer para evitar a fixação desses arquivos memoriais negativos? E qual seria a forma de eliminar esse armazenamento de memória negativa? Olha, a condução moral de vocês é um trabalho diário e constante na vida de vocês. Não tente buscar facilidade na evolução espiritual. Ela não existe. Ela existe estudo de si mesmo e estudo técnico. Não é para você se condenar e ao mesmo tempo se culpar. É para você se melhorar. Culpa não evolui ninguém. Me diga que é aquele que se sente culpado, se prende na culpa e evolui. Nenhum. O que acontece com vocês? Vocês buscam a culpa, mas não buscam a solução para tirar essa culpa dentro de vocês. Como vocês poderão evoluir? Me digam só. Não existe evolução. A evolução é a racionalidade daqueles que pensam positivo. Aqueles que sabem e confiam em Deus nas suas decisões. Não é o caso de vocês. Foi o exemplo que eu dei aqui do jogo de xadrez. Se ele ficar aqui, você não vai mexer não, o obsessor vai. E as pedras vai ser dele, não vai ser sua.
E aí você vai entender, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Então, dentro do processo de evolução de vocês, vocês têm que entender que a evolução não é egoísta, de nenhuma forma. É uma análise criteriosa dos defeitos que você tem. E daquilo que você vai poder trabalhar dentro de si. Se vocês não souberem fazer isso, o xadrez vai continuar aqui e nenhuma pedra vai ser removida. Erlan Pedro e Silene fizeram perguntas parecidas. Doutor, quando morrer, o apego ao bem pode materializar também na vida espiritual? E como praticar o desapego material e evitar esses pensamentos negativos? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. A materialização de objeto no mundo espiritual é um processo de ectoplasmia das mentes perturbadas. Então, é impossível alguém materializar uma carruagem. Ele vive na dimensão que a carruagem existia, na mente dele. É impossível alguém materializar um carro ou uma casa, mas essa casa existe na mente dele. Já é um processo de fixação de materialização ectoplasmática. Isso quer dizer que esse espírito é doente. Ele é perturbado. Alguns dizem, a minha joia está aqui. A sua joia não está aqui, ela está aqui na sua mente. E você ainda conserva a lembrança e o processo de materialização que existe, ele é ectoplasmático. Então, sendo ectoplasmático negativo, é doentio. É um processo doentio. Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Nem o corpo físico vocês levam. Por que não se acostumam com isso? Olha, Deus foi tão sábio que disse, eu vou colocar um espírito nesse corpo, mas esse corpo é emprestado. E esse espírito vai ter que trabalhar nesse corpo para a melhora dele, não é para a melhora do corpo. Então, eu não sou contra aqueles que fazem atividade física, que vão para a academia, mas tem muita gente que tem um corpo perfeito, mas um espírito impuro. Por que não trabalhar os dois? Por que os dois não evoluir? Porque na realidade vocês querem mostrar aquilo que vocês não são no campo mental. Ah, meu corpo é bonito, mas tua mente é doente. Tua mente é imprópria. Tua mente é negativa. Então, os espíritos celestes, eles têm um porte físico muito belo. Mas eles não estão ali para ver o corpo, é a evolução deles. A evolução que caracteriza, em corpos belos, mas fluídicos, não são físicos. São modificações do perispírito periférico. Olha, por quê? A evolução já está concretizada, mas está unida ao amor que esses espíritos praticaram em diversas reencarnações. Não é o caso de vocês no planeta Terra. Eu só amo corpos perfeitos. É aí que muitos se enganam. Muitos corpos perfeitos, existe expiação e prova pesadíssima. E o corpo perfeito foi para atrair a vítima. E a vítima vai cair em provas muito difíceis, que de repente vai ver que nenhum valor tem aquele corpo, que faltou qualidade naquele espírito. Cíntia Santiago e Leide fizeram perguntas que se complementam. A memória negativa pode perdurar por todas as encarnações e todas as vezes que pensamos nisso, o arquivo mental resgata tudo até em crianças. Aí ela pergunta se essa negatividade pode ocasionar a piora de problemas de saúde como a asma. Mas pode sim. Se existe uma harmonia no espírito, o perispírito periférico responde com saúde. Ele só absorve partículas positivas. Partícula negativa, ele absorve. A doença é um chamamento para a evolução, não é o castigo. É o chamamento para a evolução. O corpo está dizendo, olha, teu espírito tem que melhorar para que eu seja sadio. Mas existe em vocês uma coisa chamada desobediência dentro do processo reencarnatório.
Vocês querem criar alternativa, chá daqui, chá dali, mas o chá da perfeição ninguém quer tomar. Vocês querem procurar solução, mas não querem tomar decisão. Fazer o quê? Como vocês vão evoluir? Então, o que ela está buscando ali? Quando essas mentes se tornam doentias em diversas reencarnações, o processo ainda se agrava, porque você vai ter aqui contaminação coronária generalizada. Significa que as intensidades reencarnatórias que você pensou negativo, agiu negativo, vai te levar a uma esquizofrenia kármica. É disso que você tem que se livrar. É isso que vocês têm que entender nesse momento. Ou você evolui, ou essa escala vai caindo, e daqui a pouco você está em mundo inferior. Então, tudo depende do primeiro e do segundo passo que você vai dar para o seu processo de evolução. Ah, mas para eu evoluir, aqueles que estão ao meu lado vai sofrer? Olha, vamos colocar aí uma passagem de Jesus. Olha só. Ele estava reunido e uma grande multidão do povo cercava Jesus. E chegou Maria e chegou João. E estava cobrando a presença de Jesus. Olha só. Então chegaram para Jesus e disseram: olha, sua mãe está aí e seu irmão, que era o primo dele, não era irmão, mas primo. E ela está lhe chamando, porque Maria tinha chamado Jesus naquele momento para jantar. E ele olhou para todos e disse assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Isso se chama renúncia. Isso se chama disciplina, dizendo: ó Maria, eu estou cuidando dos necessitados, não é a hora sua ainda. João, você não pode atrapalhar, eles precisam de mim. Foi isso que ele quis dizer. E muitas vezes vocês colocam desculpa em muitos trabalhos. Eu não posso vir por isso, eu não posso vir por aquilo, porque eu não vou ter tempo de fazer isso. Vamos pensar numa palavra de Jesus que ele colocou aí. Aquele que amar seu pai e sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Isso é filosofia. E você vai dizer o seguinte: mas como? Eu vou deixar de amar meu pai e minha mãe? Não, você não vai deixar de amar. Você não vai se apegar e abandonar o trabalho do Cristo. Amar, você vai continuar. Ele quis dizer isso. Porque muitos usam de artifícios para não querer trabalhar. Eu não trabalho por causa do meu pai. O outro diz assim: eu não venho por causa do meu marido. E o marido passa a semana todinha aperreando. Aí no sábado e domingo diz assim: eu não venho por causa do meu marido. Mas peraí, ele te perturbou a semana toda. Peraí, vamos ter calma aí. E domingo quer dizer que você não tem folga dessa perturbação. Aí você gosta de perturbar os 7 dias. Você é daquela que se perturba 7 dias da semana, porque férias de perturbação você não tem. Jesus que fala lá sobre isso. Ele quis dizer sobre isso. Então, se você amar seu pai, sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Por quê? Ora, era a desculpa que os discípulos colocavam para não seguir. De uma forma, colocava desculpa para não seguir esse evangelho. Em todas as passagens de Jesus, vamos ver que ele faz a correção das mentes doentias. Quer ver outra passagem? Aquela passagem que a pessoa chega e diz: Senhor, eu quero vos seguir, mas antes deixa eu enterrar meu parente. Olha só, olha a colocação que ele faz. Então, observe que sempre lhe dava uma resposta positiva. Entendeu? Deixai os mortos cuidar dos mortos. Ele quis dizer o quê? Vocês que perderam as famílias por Covid, nós entendemos sobre isso, nós vamos cuidar deles agora. Esses cuidados são conosco que está aqui. Não é preciso você fazer uma mesa mediúnica no terraço, no quintal para fazer isso. Nós vamos cuidar aqui. A responsabilidade é nossa. Então outro chegou para Jesus, veja a negatividade que ele colocou: Senhor, eu quero vos seguir, mas antes, a partilha do meu irmão, pelo amor de Deus, até nisso envolvia um espírito celeste, dividir bens materiais que o irmão tinha deixado.
E Jesus dá uma resposta a ele: quem sou eu para dividir tua partilha? Então veja que ele sempre quebrou a negatividade daqueles que estavam diante dele. 2021 anos vocês continuam pensando negativo. Se Jesus não mudou, doutor Ricardo não muda não. É vocês que têm que tomar vergonha e mudar. Mas eu não vou mudar isso. Se ele não conseguiu mudar, observe que todos que iam para Jesus, ia como coitadinho e tinha que sair como leão. Perceberam em todas as passagens que ia como coitadinho? São vocês. Vocês choram para que a gente tenha pena e diga assim: Senhor, ameniza a prova dele. Amenize não, deixe. Através da prova ele vai se melhorar. Mas eu não aguento mais. Não tem problema, tem anjo de guarda, ajuda. O que vocês não podem é ser frágil de pensamento e achar que qualquer coisa vai abater vocês vão abandonar o trabalho espiritual. O caminho não é esse. Reflitam no que vocês pensam. Porque coitadinho em transição não sobrevive. Não sobrevive em transição. Só as pessoas realmente que têm uma linha de pensamento positivo é que vão resistir a todas as provas. Se não tiver, vai sucumbir na primeira. Doutor, temos mais 4 perguntas. José Kleber. Em algumas situações, sinto a necessidade e uma força de receber a entidade negativa. Quando me sinto negativo. Quando recebo e converso com ela, me sinto melhor. Tal atitude é errada? É erradíssima. Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Se de repente chega uma pessoa na tua casa para te machucar, tu abre a porta? Não, você fecha a porta. Mas se de repente você abre a porta e se torna um hábito e um costume, essa pessoa vai sempre lhe machucar. Você gostou de ser machucado. As comunicações inferiores, elas devem ser acompanhadas por pessoas que têm experiência. Casas não são locais de comunicações espirituais. Casas não são locais de aplicar paz. Está tudo errado. Esse espírito criou o hábito agora de querer desabafar com o senhor. Vai ser muito difícil ele querer retornar para as regiões inferiores. Porque você está dando a ele uma oportunidade que eu estou dizendo que não é de evoluir, é de ficar preso aos costumes humanos. E quando esse espírito fica preso aos costumes humanos, daqui a pouco ele está pedindo um cigarro, cerveja, e está dizendo a você: eu só vou embora se trouxer meu charuto. Estão presos ainda às viciações humanas. E como é que você, como médium, dá essa oportunidade? Chame o anjo de guarda desse espírito. Então, olha, você se tornou tão amigo dele que você só se sente bem quando recebe ele. E as consequências disso para a sua saúde daqui a 10 anos? Será que a sua mente vai suportar essa ação tão negativa? É impressionante como vocês evocam o mal para dentro de casa. E além de evocar, convida para que ele entre e ele não vai sair facilmente. Darne de Almeida. As regiões inferiores já foram criadas pelo pensamento negativo do ser humano. Vão ser depuradas durante a transição? Como se dará isso? Não existe depuração de região inferior. Existe fechamento de região inferior. Isso quer dizer que aquela dimensão, ela deixa de existir. E quando ela deixa de existir, ela é transferida para mundos inferiores. E Deus é impressionante. E quando aqueles espíritos percebem, não estão mais dentro da atmosfera terrestre. Estão fora dela a trilhões de distância. E preso a campo magnético de mundo inferior. Como é que vai sair? Não existe depurações dessas regiões. Existe o fechamento dessas regiões. Vamos fazer um comparativo? Então, para desativar um presídio, o que é que se faz? Então, tira os presos de dentro e vamos demolir o presídio. Pronto, acabou, deixou de existir. Não é isso, pessoal? Então, aqueles presos serão transferidos para onde? Para outro presídio. Então, essa transferência de dimensões espirituais é feita, sim, pela justiça divina. Agora, aquela região, ela deixa de existir aqui e passa a existir em outro local
compatível com o nível espiritual de cada espírito. Rosana Alves e Jonas Andrade fizeram perguntas que se complementam. Se trazemos na memória espiritual traumas e decepções de vidas passadas, ou seja, memórias negativas, como fazer para viver mais no consciente e não se deixar afetar pelos arquivos de memória negativo? Não sonhem demais, vocês são sonhadores. Vocês gostam de sonhar demais. E é impressionante o sonho de vocês. Vocês querem ser felizes onde fizeram as pessoas infelizes. Vocês não querem evoluir e acham que são evoluídos e terminam entrando em vários tipos de problemas. Pare de sonhar, viva na realidade de vocês. E vocês não querem ver dentro dessa realidade. Então, existem pessoas que são insuportáveis, a outra aguenta porque é necessário. Mas se a outra for falar que você é insuportável, o que é que você diz? Não quero mais conversa com você. Porque a pessoa foi sincera com você. A pessoa viu em você que o mundo inteiro já viu que você é insuportável. Mas a pessoa teve a coragem de falar e você não aceita. Então, qual é o grande drama de vocês no processo de evolução espiritual? Vocês aceitam aquilo que os dentes mordem a orelha. É isso que vocês aceitam. Mas aquilo que faz vocês raciocinar, olha, vocês não dormem, vocês não comem, vocês não andam, porque diz, a minha mente foi afetada, porque me colocaram para pensar. Olha o problema de vocês como é sério. Por isso que na terapia eu reprovei todo mundo. Qual foi minha visão? Olha, eu posso entrar dentro de determinados problemas emocionais que vocês vão desabar. E eu não vou fazer isso com as pessoas que não têm condições. Tem que ter condições sim. Por quê? A verdade do mundo espiritual não é a verdade do mundo físico. A verdade do mundo espiritual é a verdade que está em você pelo sistema energético que nós estamos vendo. Você não consegue emitir, é você com você mesmo. Então, quando nós observamos muitas pessoas que elas tentam ser agradável, entendeu? Onde são desagradáveis. E elas não querem admitir essa falha. Vão viver a vida inteira desse modo. Essas pessoas querem, na realidade, ser agradadas por todo mundo. Mas às vezes não dá um bom dia a ninguém. Então, o problema não está no outro, o problema está em você. O pensamento negativo que você joga no meio é impressionante. É impressionante mesmo. E o receitista, passista, doutrinadores, vocês têm a obrigação de fazer correção do próprio pensamento. É uma necessidade que vocês têm. Vocês vão lidar com mentes perturbadas, onde a sua mente tem que ser sadia, onde você tem que ser equilibrado. Doutor, nossa última pergunta. Marta Santiago. O meio em que vivemos faz com que possamos trazer esse arquivo mental mais à tona e assim talvez nos prejudicando? Estou dizendo uma coisa a vocês. Vocês tinham uma liberdade que não sabiam usar e foram numa prisão que não sabia conviver. E agora? Eu não estou certo? Estou errado nada. Qual era a liberdade que vocês tinham? Alguém saía hoje, só voltava na quarta-feira. Liberdade. Liberdade mal utilizada. E de repente você foi presa para raciocinar. E já não sabia usar a liberdade solta. E presa piorou. Então cada um expressou aquilo que expressava na bebida, na droga, agora dentro de casa. Na presença dos pais. Na presença do esposo. Aí você descobriu, meu pai não era aquilo que eu pensava, a minha mãe não era aquilo que eu pensava, e meu filho, eu não sabia nem que ele tinha esse comportamento. Olha só, que situação. Por quê? Nós já falamos sobre isso. O espaço físico e o espaço mental agora se chocam, um com o outro. O espaço físico, você vai ter mais diálogo, não é isso? Você está preso. Você quer conversar mais. E aquela esposa insuportável, o marido não aguentou. Entendeu? Porque ela não conversava, ela discutia. Então, aquele esposo insuportável, ele não conversava, ele discutia. Então, de repente, desmoronou tudo aquilo que já estava errado.
Foi isolamento social só? Não. Foi a falta de convivência diária que não existia. E continua não existindo ainda. Então, um fazendo cobrança do outro, e o correto seria como nós iremos resolver as nossas situações dentro do diálogo. Aprendam a ser adultos. Porque criança vocês não são mais, não. De jeito nenhum. Aprendam a ser adultos. Então, existem pessoas de 70 anos que têm comportamento de adolescente. Isso é uma doença. Olha, a adolescência já passou há muito tempo. A sua idade não permite mais esse comportamento. Mas o comportamento existe, é perfil. E sendo perfil, aquela pessoa vai morrer e não muda. E quando chega aqui no mundo espiritual, quer continuar com o mesmo comportamento, olha, aqui não, de jeito nenhum. Você vai assumir a idade que você tem. Você é um adulto. O seu comportamento dentro da idade que você estava só fez lhe atrasar espiritualmente. Amadureça seu espírito. A responsabilidade nossa agora é conduzir você, mas não da maneira que você era conduzido na Terra. Veja a situação que nós encontramos no planeta. Então, isso quer dizer que faltou em vocês uma coisa chamada maturidade de convivência. Vocês não tiveram maturidade nenhuma. Então, se não existir isso, olha, eu vou dizer uma coisa a você. O lar pode ser uma mansão, mas parece um quarto com 10 pessoas dentro. Ninguém vai se entender. Porque era a expressão da liberdade totalmente equivocada fora do lar. Aquilo que vocês levaram para a sociedade, que era dentro do lar, vocês trouxeram tudinho de volta agora. Não é isso? E quando vocês trouxeram, olha, aquilo que você levou era errado. O que você trouxe foi mais errado ainda. Que agora começaram a entender aonde o filho estava. Meu filho estava drogado a vida inteira, eu não sabia. Olha só, o meu marido não era aquilo que eu pensava. Então, meu filho se desviou completamente. O que é que acontece? A prisão, muitas vezes, é um campo de raciocínio de si mesmo. É obrigatório para o ser humano. Para que ele sinta aonde ele errou. E tudo aquilo que ele pode mudar no seu emocional. Muita paz para todos. Senhor Jesus, agradecemos a Ti e a Maria Santíssima. Agradecemos também a mentora desta casa de oração e trabalho. E em Teu nome damos por encerrado nosso estudo. Muita paz para todos.